Olá, boa noite. A pandemia avança no norte do país e o governo de Roraima reabre um hospital de campanha. Bombeiros controlam um incêndio na Arena Castelão, em Fortaleza. E você vai conhecer a história da mulher que criou uma jaguatirica em casa pensando que fosse um gato. Hoje é sábado, dia 30 de janeiro, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com o avanço da pandemia no norte do país. O governo de Roraima reabriu um hospital de campanha. Robson Moreira. Oi, Elter. Aqui em Boa Vista, o hospital de campanha vai funcionar agora como uma unidade de retaguarda com capacidade para 120 leitos clínicos, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Essa reabertura acontece após o Hospital Geral de Roraima, o HGR, o único do estado para pacientes graves com Covid, entrar em colapso com todos os 50 leitos de UTI ocupados. Também não há vagas em leitos clínicos. 6 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. Agora o governo pretende transferir pacientes que estão em leitos clínicos do HGR aqui para o hospital de campanha e abrir novas vagas lá na unidade. O hospital de campanha passou por uma reforma e deve receber os primeiros pacientes ainda neste sábado. Grávidas que estão internadas com Covid na única maternidade de Roraima também serão transferidas para o hospital de campanha em uma data que ainda não foi divulgada. Quase 72 mil pessoas testaram positivo para a Covid-19 e 850 morreram aqui em Roraima. Robson Moreira, de Boa Vista, para o Brasil TV. Pacientes com Covid em Rondônia estão sendo transferidos para outros estados. Cássia Firmino. Oi, Elter. Aqui em Rondônia, o aumento no número de atendimentos a pacientes com Covid-19 levou a saúde pública do estado ao colapso. Todos os leitos de UTI da rede pública estadual e os que foram alugados em hospitais privados já estão ocupados. E diante dessa demanda, o estado passou a transferir pacientes com quadro clínico leve, moderado ou grave para o Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. Ainda assim, mesmo com as transferências, hoje, 39 pessoas aguardam por uma vaga na terapia intensiva. O problema na saúde pública de Rondônia hoje é a falta de médicos, que impede com que o estado desbloqueie leitos de UTI já montados e prontos para receber pacientes. 57 chamamentos públicos foram abertos, mas a demanda não foi suprida. Eu volto com você. No interior de Rondônia também tem fila de espera por leito de UTI. Gedeon Miranda. De acordo com a Secretaria de Saúde do município de Ji-Paraná, 7 pessoas estão aguardando por uma transferência para leitos de UTI no estado. Dessas 7 pessoas, 4 já foram reguladas e estão aguardando agora o transporte. E 3 ainda aguardam a regulação. Dos 48 leitos clínicos instalados no centro de Covid aqui do município de Ji-Paraná, 42 estão ocupados. Nós lembramos que os 6 leitos de UTI que foram alugados, que estão alugados em unidade privada pelo governo do estado, todos estão ocupados. Nessa unidade privada também tem um leito clínico que também foi alugado. E esse leito clínico está ocupado. Por aqui a situação complicada. O município já registra 150 óbitos pela doença e mais de 6.400 casos. Desde Paraná, Gedeon Miranda. Uma funcionária responsável pelas vacinas contra a Covid em uma maternidade de Belo Horizonte foi afastada depois que doses simplesmente sumiram. Cláudia Mourão. Olá, Elter. Aqui em Belo Horizonte, a Polícia Civil está investigando o desaparecimento de 6 doses da vacina contra a Covid-19. No dia 20 de janeiro, a maternidade Odete Valadares recebeu 983 doses e já começou a vacinação. 2 dias depois, a direção resolveu fazer uma recontagem das vacinas e deu falta de 6 doses. A Polícia Militar foi chamada e foi feito um boletim de ocorrência. A funcionária, que é uma enfermeira que estava responsável pelo armazenamento das doses, foi afastada do cargo. A FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que é responsável pela administração da maternidade, disse que montou uma nova comissão de vacinação para dar andamento ao processo de imunização dos funcionários. Até agora, cerca de 600 já foram vacinados na unidade. A Polícia Civil disse que a investigação desse caso corre em sigilo.
Elter Duarte. As praias do Rio ficaram cheias com mais um fim de semana de muito calor. A Fernanda Ruvená mostra pra gente. Oi, Elter. O Brasil TV veio conferir o movimento aqui na Praia do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Dia de sol, muito calor e a areia tá cheia. O Rio de Janeiro teve ontem o dia mais quente desse verão. Às 4 da tarde, a estação de Irajá, na Zona Norte, registrou 41,6 graus, segundo o Sistema Alerta Rio, da Prefeitura. A sensação térmica era de 44,4 graus. Hoje, previsão de mais calor, máxima de 40 graus e nada de chuva. Com esse calor, as praias já estão cheias, mas não dá para descuidar. Ontem, a Prefeitura anunciou que a cidade toda está com alto risco de transmissão da Covid. As regras continuam valendo. Todo mundo deve usar máscara mesmo na praia, lavar as mãos e respeitar o distanciamento de 1,5 metro. O Disque Aglomeração da Prefeitura identificou um aumento de 32% nas denúncias de aglomeração desde que a vacinação começou, há 12 dias. Mas apenas 131 mil pessoas do grupo prioritário tomaram a primeira dose até agora. E a cidade tem 7 milhões de habitantes. E para o número de casos de Covid diminuir, todas as regras de proteção devem ser cumpridas, faça chuva ou faça sol. Elter. Exato. E postos de saúde das aldeias indígenas estão abertos neste fim de semana em Mato Grosso do Sul. A Mônica Dal acompanhou esse trabalho. Oi, Elter. Só nesta região vivem 18 mil indígenas, quase metade do total do estado. Por enquanto, apenas 35% foram imunizados. Mais cedo, teve uma boa procura, até uma pequena fila se formou. Os agentes de saúde estão tendo dificuldades para imunizar os índios. De acordo com as lideranças indígenas, um desses motivos é a circulação de informações falsas pela aldeia. Outro problema é o difícil acesso a algumas reservas aqui da região. Esses indígenas que procurarem os postos hoje já saem com data marcada para tomar a segunda dose da Coronavac. A meta do estado é vacinar 46 mil índios em 2 doses. Até agora, 40% desse total já foram imunizados. A gente lembra que, segundo o Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul é o estado que mais perdeu indígenas para a Covid-19, 81 mortes. O número de infectados também é alto, mais de 4 mil casos. Elter Duarte. Obrigado, Mônica. Em Porto Alegre, a polícia interrompeu festas durante a madrugada. Nenhuma delas tinha autorização. Júlia Perac. Oi, Elter. Pois é, várias festas e aglomerações foram flagradas em Porto Alegre e em cidades da região metropolitana. Uma delas foi no bairro Cidade Baixa, onde tem muitos bares e restaurantes. Muitas pessoas estavam aglomeradas do lado de fora dos bares e a polícia acabou dispersando essa multidão. Num outro ponto aqui de Porto Alegre, numa casa, acontecia uma festa clandestina. 400 pessoas participavam dessa festa sem respeitar regra nenhuma. A mulher responsável pelo evento foi levada para a delegacia porque estava descumprindo essas regras, de distanciamento, enfim, e de não promover festas nessa época de pandemia. Em Eldorado do Sul, cidade vizinha aqui a Porto Alegre, 300 pessoas participavam de uma festa rave. A polícia acabou com essa festa e levou os 2 responsáveis para a delegacia, não só por descumprir as recomendações aí, das autoridades de saúde, mas também por posse de drogas e perturbação do sossego. E em Canoas, outra cidade aqui da região metropolitana, vizinha a Porto Alegre, uma festa num pub acabou porque lá estavam 150 pessoas. Elter. O governo de Pernambuco deixou por conta das prefeituras a decisão sobre adotar ou não ponto facultativo no carnaval. Bruno Grubert. Essa seria uma época de festas de prévias de carnaval aqui em Pernambuco, mas os eventos foram proibidos para evitar aglomerações. Outra decisão que o governo do estado anunciou essa semana foi suspender o ponto facultativo na segunda e na terça-feira de carnaval, dias 15 e 16 de fevereiro. Carnaval não é feriado em Pernambuco, mas geralmente o estado fecha os órgãos públicos por conta do tamanho e da importância econômica da festa. As prefeituras de todos os municípios do estado vão poder decidir se seguem ou não a determinação do governo. E as empresas também poderão convocar ou não os funcionários na semana de carnaval. Essa é mais uma medida para tentar frear o avanço do novo coronavírus aqui em Pernambuco. O estado tem registrado números altos diários de infecções e já passou de 260 mil casos confirmados e tem 10.332 mortes causadas pela Covid-19.
Outra preocupação é com a lotação dos hospitais. Hoje, 82% dos leitos de UTI criados exclusivamente para pacientes com Covid-19 estão ocupados. No próximo bloco, você vai conhecer a história da mulher que cria uma jaguatirica em casa pensando que fosse um gato. O Brasil TV volta já. Brasil TV de volta. 2 pessoas foram baleadas hoje na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Chico Regueira. Olá, Elter. O tiroteio começou na porta desse condomínio de luxo que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, quando o ex-policial Adriano Maciel de Souza cruzou aquela cancela e aqui encontrou um grupo que abriu fogo contra ele. As marcas da violência ainda estão na calçada, que já foi lavada. Os tiros também atingiram esse muro de um condomínio vizinho. Olha aqui quantas marcas. O carro blindado foi atingido por pelo menos 40 tiros. 4 pessoas estavam dentro dele e estão no hospital Lourenço Jorge. Chico Regueira para o Brasil TV. A polícia de Campina Grande, na Paraíba, procura um homem que atropelou 6 pessoas e depois do atropelamento saiu atirando. M. Nascimento. Testemunhas contaram que estavam em um evento na frente de um bar que fica no centro da cidade aqui de Campina Grande, quando um homem em um carro teria iniciado uma discussão. Depois, algumas pessoas que estavam no local fizeram imagens do momento em que esse homem avança a rua no meio da aglomeração de pessoas. Pelo menos 6 jovens foram atropelados. Depois, este homem volta na rua e com uma arma dá vários disparos no local. Os tiros atingiram 2 jovens, segundo a Polícia Civil. Em total, 8 pessoas deram entrada aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande. Elas foram socorridas pelo SAMU até a unidade de saúde e um jovem de 25 anos permanece internado. O estado de saúde dele é grave. A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, continua a busca em torno deste homem suspeito de ter praticado a ação e também investiga a participação de outra pessoa no crime. Lembrando que os bares aqui da cidade podem ficar abertos durante esse período de pandemia até 1h da manhã, mas muitos jovens, depois que as portas fecham, permanecem em frente a esses locais, como aconteceu neste caso. Os bombeiros controlaram um incêndio na Arena Castelão, em Fortaleza. O Isaac Macedo acompanhou o combate ao fogo. Oi, Elter, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, depois de quase 2 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros aqui de Fortaleza conseguiu apagar as chamas que começaram por volta das 10 horas da manhã numa cabine de rádio aqui da Arena Castelão. Pelas imagens a gente percebe que nem fumaça existe mais no local, mas mais cedo a realidade era bem diferente, era de correria. Alguns profissionais que estavam do lado de dentro se preparando para as 2 partidas do Campeonato Brasileiro que aconteceriam hoje e amanhã chegaram a inalar fumaça enquanto tentavam controlar as chamas com os extintores de incêndio. O bombeiro disse agora há pouco que ninguém ficou ferido, além desse registro aí de inalação de fumaça, ninguém ficou ferido, que somente uma perícia é que deve aí determinar quais foram as causas desse incêndio aqui na Arena Castelão. A gente lembra inclusive que a última vez que o estádio passou por reforma foi justamente para a Copa do Mundo em 2014. Volto com você, Elter Duarte. Moradores de vários bairros do Rio de Janeiro continuam reclamando da qualidade da água. O Diego Aidar foi conferir. Oi, Elter, a equipe do Brasil TV veio até Vila Isabel, aqui na zona norte do Rio, porque aqui tem muita reclamação daquele cheiro esquisito, de gosto ruim na água. Uma situação que lembra muito o que aconteceu há 1 ano. A água, ela tá transparente, tá? Mas o cheiro e o gosto não tem como usar. Muito ruim mesmo. Eu não vou me atrever a beber? Não bebe não, que você passa mal. O cheiro dá pra ver que tem algo esquisito por aqui. A SEDAI já disse que constatou a presença de geosmina, material orgânico produzido pelas algas, assim como no ano passado. Na semana passada, a Companhia de Água do Rio desligou por 10 horas o sistema Guandu. A estação trata a água que chega para 9 milhões de pessoas no Rio e para cidades da Baixada Fluminense. A SEDAI também reforçou a aplicação do carvão ativado, que ajuda a purificar a água. Voltamos com você, Elter.
Você vai conhecer agora a história de uma jaguatirica que foi criada em casa como se fosse um gato. Uma moradora de Baião, no Baixo Tocantins, no Pará, criava um gato há 7 meses num sítio na região. Mas ela descobriu que, na verdade, o animal era uma jaguatirica, um gato selvagem. Quando percebeu o equívoco, ela pediu ajuda para o batalhão de polícia ambiental para que fizesse o resgate. Os policiais constataram que o animal estava em boas condições de saúde. E após ser avaliado, ele foi encaminhado ao Museu Paraense Emílio Gueldi, em Belém. A jaguatirica é carnívora e é considerada o 3º maior felino do continente americano. O Brasil TV fica por aqui. Ótima noite e bom domingo para você.